Olá, estrategistas do reino, estamos aqui mais uma vez. Eu estou aqui com o Pedro Américo Ribeiro, um grande empresário do setor de tintas. Ele tem uma trajetória fantástica e vai dividir com a gente um pouco da sua experiência. Desde que começou a sua fábrica, desde que teve a ideia de ter uma fábrica, o poder para construir uma fábrica, a criatividade e a capacidade de realizar esse sonho. Uma fábrica que se tornou uma grandiosa empresa, uma dos maiores players do setor, e acabou fazendo uma venda incrível para uma empresa japonesa, e hoje ele conta com orgulho toda essa trajetória para nós. Primeiro, Pedro, queria que você se apresentasse, qual que é o seu nome e qual que é a sua formação? Então, meu nome, você já disse, Pedro Américo. A minha formação, eu sou engenheiro, formado pela Escola Politécnica de São Paulo e alguns cursos depois de diversas áreas diferentes, principalmente na área financeira e na área de administração. Ou seja, a sua função dentro da empresa, antes, quando você trabalhava para os outros, era na área financeira. Não, quando eu trabalhava para os outros, é na área de suprimentos. Tá, então você trabalhava na área de suprimentos. Isso. Exatamente o que você fazia na área de suprimentos? Então, eu era responsável pela área de compras, pela área de importação e pela área de estoque, transporte, ou seja, a logística da empresa. Ou seja, da área de logística para dono de uma das maiores empresas do setor. Esse pequeno salto quântico que muitas pessoas têm medo de dar, Pedro deu, jovem, com família nas costas, arriscou tudo e foi lá e venceu essa batalha. Pedro, eu quero. A primeira pergunta assim que a gente sempre faz é: aquele sentimento que você tinha de funcionário, aquele sentimento que veio de dentro, para que você desse o salto, para que você tomasse o risco, arriscasse, fosse para o setor, foi algo interno ou foi algo externo? Foi uma necessidade? Como que foi essa história? Na verdade, eu sempre tive a ideia de empreender, mas naquela época, com 3 filhos, trabalhando, tinha um salário bom, etc. e tal, ficava difícil porque faltava coragem. Mas aí eu tive um grande incentivo. A empresa contratou uma empresa de consultoria que resolveu fazer uma mudança estrutural na empresa e dos 21 gerentes, 12 foram mandados embora. Eu era um deles. Então, o incentivo foi bastante grande para que eu, com 37 anos de idade, começasse meu próprio negócio. Na China, o ideograma do risco é o mesmo de oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. Houve um risco. Claro que tem um risco. Ele tem uma família para sustentar. É um risco enorme. Ele poderia rapidamente se recolocar no mercado, mas ele optou por empreender. Eu sei que muita gente no Brasil vai empreender por necessidade, por dificuldade, por estar não conseguindo abrir as portas. Mas naquele momento, como era um momento de decisão, muito mais de decisão, vou pegar esse capital e vou arriscar agora, porque eu ainda sou jovem, tenho energia, é um momento de coragem. Na matriz ICP, quando a gente fala um pouco dessa matriz ali das Big Techs, a gente fala que a informação, você tinha uma informação, existia uma necessidade de mercado, você teve uma transformação da informação em conhecimento, e a escala evolutiva do Brain Step é justamente do Brain Step, onde a gente usa a metodologia Brain Step, é para você transformar a informação que você tem em poder criativo, em ir para o mercado e abrir um novo negócio, ou desbravar um novo produto, ou criar uma nova ferramenta. E você teve, então, nesse momento, a coragem, que é um dos 6 principais, que é para a gente tomar, ir lá, brigar e fazer acontecer. Agora, conta esse momento, porque foi um momento tenso. Olha, foi um momento tenso no sentido de que, na verdade, eu tinha comprado um apartamento na Vila Nova Conceição, estava pagando. Um bairro baratinho. Perdi o apartamento, porque não tinha como pagar, e também não tinha dinheiro. Então, eu comecei o negócio, tinha uma coisa, eu tinha um bom nome no mercado. Então, eu comecei o negócio comprando a prazo e vendendo à vista. Essa foi a maneira de capitalizar. Ou seja, Estrategistas do Reino tem uma história de um dos executivos que eu mentorei esse ano, aliás, em 2025, que é justamente essa. Com o bom nome dele, com o bom posicionamento cristão dele, ele conseguiu crédito no mercado, ele conseguiu máquinas, geradores, muito mais facilmente do que outros conseguiriam. Isso fez ele hoje ter uma empresa multimilionária.
com o Pedro a história é a mesma. Ter o bom nome, cuidar da sua essência, cuidar do seu caráter, vai fazer você progredir na vida. Independente da sua idade, preserve uma das coisas que Deus te deu, que foi a característica, caráter, que vem de característica, que é ter um bom caráter. Pedrão, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. No momento que você abriu a empresa, você conseguiu crédito, conseguiu maquinário, conseguiu um espaço. Quais foram os primeiros grandes desafios? Montar o time ou ter capital? Bom, a verdade, o caminho foi um pouco diferente. Tá. Eu comecei fazendo assessoria para uma ou duas empresas, daquilo que eu trabalhava numa firma de embalagem, então eu comecei fazendo assessoria para firmas de embalagem sobre a maneira de produzir alguns produtos. Dessa assessoria, eu tinha um colega que tinha uma empresa grande na época, chamava Resana, e fui procurar uma resina com ele, tinha acabado de comprar uma fábrica de tinta, e ele disse para eu fazer minhas tintas lá. Aí, me deu uma fábrica de presente, não comprei equipamentos nem nada, e comecei a fazer coisas para vender, porque ele queria observar como é que eu ficaria, tá certo? Começou a dar certo, eu comecei a vender para bastante lugares, ele se propôs a fazer uma sociedade comigo, e mais um outro colega, Francisco Mancini. Aí nós montamos, ele entrou com o capital, nós entramos com o trabalho e a tecnologia. Quando veio a época do Collor, ele teve um problema muito sério, as várias empresas que ele tinha, e a gente se separou. É aí que eu comecei realmente sem dinheiro, tinha um barraco, era uma favela, mas tinha um estoque inicial da firma que a gente estava trabalhando junto, né? Então, a partir daí eu comecei a comprar matéria-prima a prazo e vender produtos à vista. Então, na verdade, o equipamento a gente foi comprando aos poucos no ferro velho, reformando, isso no começo, né, claro. E aí foi crescendo, foi mudando de lugar, mudei uma, duas vezes, começou a ter equipamentos mais modernos, começando a entrar no mercado e finalmente, depois meus filhos vieram trabalhar comigo, meu irmão também, que foram coisas muito boas que aconteceram, e a gente foi crescendo e chegamos a ter no mercado de tintas de impressão, a tinta de impressão para embalagens, são tintas rótulo e flexografia. Chegamos a ter 8% do mercado brasileiro, quando a gente depois tivemos uma oferta de uma multinacional, uma das maiores multinacionais nesse setor no mundo, e a oferta era bastante boa, acabamos vendendo a firma. Então, só antes de entrar nesse detalhe, que é muito importante também a gente aprender como é que é o processo de venda de uma empresa, eu queria só ressaltar o seguinte, então, de um apartamento na Vila Nova Conceição para um barraco numa favela, ele foi, empreendeu, deu a cara a tapa, foi lá trabalhar no meio da favela, saiu do bairro mais chique de São Paulo para construir uma fábrica dentro de uma favela, e Deus premia isso. Deus premia a ousadia, a coragem, a vontade de crescer, independente do que estiver acontecendo na frente. Sabe, Pedro? As pessoas, às vezes, elas ficam muito presas ao que está acontecendo naquele momento. Elas não conseguem enxergar uma linha do tempo positiva. E Deus sempre fala o seguinte: não tereis aflições. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou com você. E é isso que a gente precisa entender. Aquele deserto que você está passando, aquele momento de crise, pode ser a sua maior oportunidade da vida. O Pedro viu assim. Por isso ele se tornou um vencedor. Vem o prêmio. O prêmio é a ressignificação, não só externa, do fator monetário, dele ter vendido uma fábrica, ter tido 8% do mercado, mas do fator interno, de ter podido provar para ele que ele era capaz de, mesmo com as adversidades, mesmo tendo 3 filhos para sustentar, foi lá e enfrentou, alinhou suas expectativas, com certeza diminuiu o consumo, devia ter presente para todo mundo durante muito tempo, né? Naqueles meses, anos de batalha, todo mundo que estava à sua volta também ressignificou o consumo. É importante a família estar junta, estar uníssona, e
É a hora de reduzir? É hora de reduzir porque é a hora de arriscar. O brasileiro ele tem essa veia empreendedora, ele tem essa vontade de empreender. Ele só não tem o que o americano tem, que é a informação e o poder. Ele tem a vontade, a criatividade. O C do brasileiro, na matriz ICP, é o que mais desponta. Sempre que eu faço as minhas pesquisas, eu percebo o desejo, coragem, vontade, mas eles pecam muito em informação, em buscar no mercado o que está acontecendo, quais são as melhores práticas, melhores tintas, melhores pessoas, o que tem de novidade, o que eu posso inovar no setor. E até o nome da sua empresa, que é Creative, vem de criatividade. Eu quero saber de onde que você bebia das fontes de informação, o que trazia o novo, porque você vivia com embalagem, desenvolvimento, produtos, tecnologia, um monte de coisa gostosa de se ver, né? Bom, cada tipo de empresa tem uma situação diferente. No caso de uma fábrica de tintas, uma fábrica de tinta é um convertedor. Então ele compra pigmentos, resinas, aditivos e solventes, faz algumas formulações, passa por alguns equipamentos e vai vender. A parte de pesquisa de uma fábrica de tinta, o que eu posso fazer é misturar coisas que existem para ver qual formulação se adapta mais a cada tipo de produto. Porém, a maior pesquisa, nesse caso, é sempre através dos fornecedores e através dos clientes. Dos fornecedores, porque você procura fazer. Fornecedores de fábrica de tinta são fornecedores muito grandes. Pessoal que fabrica pigmento, que fabrica solvente, resinas, são indústrias muito grandes que têm departamentos pesados de desenvolvimento. Então, você faz uma parceria com eles, porque eles vão desenvolver esses produtos e precisam testar. Então, você vira um laboratório deles e você está a par de tudo que está sendo desenvolvido. Claro que você vai procurar empresas as melhores que você possa fazer essa parceria, que sejam empresas de ponta, que estejam desenvolvendo produtos de primeira qualidade. Então, você está sabendo, por esse lado, o que está vindo e você está na frente em termos de pesquisa e de conhecimento. Por outro lado, você fornece tinta para o pessoal de embalagem, que não é o cliente final. O cliente final é a indústria, basicamente a indústria alimentícia. Mas, através do pessoal de embalagem, você vai saber, acaba tendo, inclusive, contato com as grandes empresas alimentícias e ver a tendência do que é o que o cliente final procura. Então, e serve como elo até para o fabricante da matéria-prima de orientar em termos de para onde os clientes finais pretendem que ele vá para desenvolver um tipo de produto. E, por último, na parte de máquina, você também procura fazer parceria com alguns fabricantes de máquina, porque eles vão pegar as máquinas deles, vão ir para feiras e lá eles têm que rodar com tinta. Então, fazendo essas parcerias com o pessoal de máquina, você também vê a tendência de para onde a tecnologia de fabricação vai. E para terminar de vez, sempre é bom ter um contato com universidades em termos de para onde está indo a pesquisa no seu setor. Olha isso daqui. Se vocês olharem de novo, todo o caminho que ele fez para obter informação é um caminho de uma empresa de ponta. As empresas de ponta, ninguém tem toda a informação do mundo, né? Tirando as big techs que hoje tem, elas estão nos celulares, estão em todos os lugares, né? Elas captam, inclusive isso que a gente está fazendo, elas estão captando, porque a gente até opera dentro de uma delas. Ninguém tem todas as informações, então você precisa de parcerias. E ele foi beber das melhores fontes possíveis, né? São as pontes ligadas às grandes empresas. Então, ele está fornecendo embalagem para alguém que vai vender para uma Nestlé, que vai vender para uma Johnson's, e vai vender para as empresas que são as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Então, a ponta de informação dele é uma ponta de tecnologia absoluta. E aonde ele ia beber, além daquilo, nas universidades, para detectar tendências. Então, como que as big techs bebem de informação? Óbvio, elas vão beber nas universidades, nas empresas parceiras e, claro, hoje nas pontas de contato com os próprios consumidores. Mas esse montante de informação, essa qualidade de informação que tem que virar conhecimento, tem que ter um tempo para dentro da empresa para que ele traga conhecimento e traga uma reação, é o que fez eles crescerem. Então, ele bebia das informações, detectava tendências, isso fez ele crescer rápido,
tomar 8% do mercado brasileiro, que é gigantesco. Vocês já imaginaram quantas embalagens são vendidas no Brasil por ano? Já dá para imaginar? Imaginar o tamanho que são 8% das embalagens brasileiras, 8% do mercado de embalagens brasileiras, das tintas das embalagens brasileiras, passarem pela mão de uma fábrica, o tamanho que isso não é. Só que para conquistar isso, você tem que estar ali na ponta de tendências. Você tem que entregar melhor textura, melhor tinta, melhor qualidade, melhor desenvolvimento, melhores condições de pagamento, que era a área dele, área financeira, área administrativa, melhores parcerias, o contato com os clientes para obter conhecimento e devolver conhecimento. Importantíssimo isso. Importantíssimo isso. E conseguir, a hora que você chega lá no 8% do mercado, você vira uma vedete, você vira uma estrela. As pessoas veem a sua rede de contatos, veem a sua rede de vendas, observam o seu faturamento e eles te enxergam como um prêmio a ser comprado. E aí, agora que nós vamos entrar, o processo de venda de uma empresa. Quando você está lá, você está sentado, você olha para um futuro longo, seus filhos trabalhando, seu irmão trabalhando, você fala assim, cheguei onde eu queria, estou no topo, estou bem, estou no mercado estável, né? Apesar dos desafios, o mercado brasileiro de embalagens sofre um pouco menos, porque as pessoas consomem, precisam das embalagens. A gente precisa entender, então, por que a opção de venda interna, né, um sentimento que vem em você, por que eu fui vender interno, e se você via algum perigo de, se caso não vender, esses grandes players internacionais acabassem tomando o setor, na pressão, né? Na verdade, primeiro, a vida é muito curta. Então, eu estava já com 67 anos. Um jovem. Com 67 anos eu achei que eu já podia mudar um pouco meu estilo. Eu trabalhava muito, e durante 21 anos eu tirei férias 3 vezes. E isso dá um estresse, um cansaço. Mas aí eu tinha meus filhos, e a questão era, uma dúvida bastante cruel, seguinte: se eu vendo a firma agora, eu tenho uma condição de vida bastante boa, e também da forma que eu tinha deixado, tinha, vamos dizer assim, vendido parte da firma para os meus filhos, eles também teriam, ou se eu não vendo, a firma poderia continuar crescendo e se tornar muito maior. Na verdade, no estágio que a gente estava, era um estágio de integração vertical que iria diminuir bastante alguns custos importantes. Mas aí tem a questão deles, tá certo? Quer dizer, eu já tinha resolvido que eu ia me afastar. Então a questão já não era mais eu continuar com a firma ou não. Era se eles gostariam de continuar com a firma ou não. A minha dúvida era, ou de certa forma a vida deles está arranjada com a venda, ou eles vão continuar, vão crescer, vão ficar muito mais. Aí foi uma decisão de família. Foi de família? Foi de família. Que bom, que maravilha. E foi uma decisão assertiva, porque você tem que entender que existe o ciclo do crescimento, existe o ciclo de quando esse mercado se torna interessante para os players internacionais, que por outra moeda, porque por mais tempo de mercado, a empresa japonesa que os comprou era um dos maiores players globais. Se não fosse ele, ia comprar o concorrente dele, ia fazer o concorrente crescer e provavelmente desses 8% ele ia cair para 6%, para 5%, ia ter uma pressão. Eu acho que iria aumentar. Mas mesmo assim... Olha, isso que é coragem e confiança no seu trabalho, no seu produto. É assim que tem que ser. Eu ia crescer do mesmo jeito, mas naquele momento a gente optou e foi uma opção correta, assertiva, que lhe deu conforto para a família, e mesmo assim seus filhos empreendedores continuaram trabalhando e fazendo essa empresa crescer. Estava no contrato isso, que ficassem lá? Não. Na verdade, a nossa empresa era a mais lucrativa das empresas do Brasil desse setor. Olha que maravilha. Essa é a área dele, tá? A área financeira, ele que fazia isso. Quando eles compraram, eles acharam por bem deixar tudo como estava. Não veio ninguém para cá, eles continuaram tocando. E a empresa daí, realmente, como eu estava imaginando, continuou a crescer. O meu filho mais velho mudou para os Estados Unidos, porque as maiores fábricas deles são nos Estados Unidos. Hoje ele é vice-presidente para a América Latina. Meu sobrinho, um deles que também estava comigo, foi para a Europa, era responsável pela
área de compras e de venda das fábricas europeias, são em alguns países, e o outro filho meu e o outro sobrinho meu são quem toca as 3 empresas que eles têm no Brasil agora. Olha que maravilha, que maravilha. Ou seja, a capacidade de administração do Pedro, da família dele, é tão grande que os compradores, não é que foi por obrigação contratual, não, porque tem muita empresa que quando é vendida, eles põem na obrigação contratual, você ficar lá 2, 4, 5, às vezes até mais anos, para que a empresa mantenha o ritmo de crescimento, mas foi por competência que eles mantiveram, já vendeu há 7 anos, 8, não, 10 anos. Não, 8 anos. 8 anos, já vendeu há 8 anos e ainda assim eles continuam operando lá dentro, e agora uma família internacional, assim como a marca dele, né, agora com outro nome, internacionalizou. Estrategistas, entendam que existe o ciclo de risco, absorver o risco, diminuir o custo interno da família para que você possa dar passos mais largos, para que você possa entender as oportunidades de um funcionário de uma empresa da área de logística, fez uma série de cursos, se capacitou, trouxe informação, conhecimento, mercado, mesmo na área de logística, construiu relacionamentos fortes, consciência, gente, poder para tomada de decisão. Deu pulo, qual foi o pulo que deu? Vou abrir a fábrica, mesmo sem ter dinheiro para pagar o apartamento, mesmo sem ter que reduzir custo, foi lá, tomou o risco e cresceu. Cresceu, teve o ponto de venda. Não é, a gente não tem que ser apaixonado nem por essa pele aqui, nem por essa carne aqui, porque tudo vai embora. Então tem um ponto de venda. Vendeu a empresa e a empresa continua crescendo com o nome dos filhos deles. Pode ser que um dia um filho dele cresça tanto lá dentro que recompre alguma fábrica, que faça alguma história, porque se isso é história, a gente tem que deixe fazer e vamos crescer junto. Pedro, queria deixar um recado final para esse Brasil empreendedor, para essas pessoas que vêm beber de conteúdos, querem saber mais, que perspectiva. Eu sei que a gente está enfrentando uma série de desafios estruturais no nosso país, mas esse país é um país pujante, gigante, cheio de recursos naturais, cheio de um povo ávido por crescimento. A gente precisa passar por ciclos rápidos de crescimento de novo, para que toda a população seja inserida no mercado mercado produtivo. Tem algum recado de estratégico para essas pessoas? Alguma dica do que desse aprendizado de vida que você teve? Olha, de uma forma geral, muito trabalho, estar presente para todas as oportunidades que apareçam e precisa ter sorte. Agora, de uma forma específica, vai depender de cada setor. Cada setor que você vai trabalhar tem características próprias. Por exemplo, na construção civil é um setor de mão de obra intensiva. A dica para trabalhar na construção civil, uma forma de trabalhar lá é diferente da forma de trabalhar num convertedor como eu, em que você tem um faturamento alto, com pouca gente e mais tecnologia. Eu posso dizer que para o setor de tecnologia, no setor em que eu trabalhava, a dica vai ser você se informar de todas as maneiras e vender bem, comprar bem e olhar para dentro para economizar em custo. Você tem que vender com um preço que te dê lucro, pague tudo. Não tem muito segredo, não. É trabalho do dia a dia, examinando tudo, acompanhando as vendas, para e passo, acompanhando as compras e acompanhando o que tem dentro da fábrica. Falar assim uma coisa geral, eu já vi muita gente escrever livro falando eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu, sinceramente, não acredito em nada disso. Eu acredito em trabalho, eu acredito em você examinar cada caso no dia a dia, estar sempre presente e sempre tentando conquistar um cliente novo, discutir com o fornecedor, diminuir custo, aumentar a venda, a lucratividade e diminuir custo da fábrica. Isso é um trabalho de formiga do dia a dia. Maravilha. Não tem mágica. Maravilha. Trabalho de formiga dia a dia. E Estrategias do Reino, um pequeno detalhe para você, 21 anos que mudaram a história dele, da família e provavelmente dos netos dele. E provavelmente dos bisnetos dele. 21 anos que tiraram uma pessoa que era um funcionário,
que passou dificuldades na infância, que vivia viajando, que teve também que buscar o seu caminho, veio do zero para um crescente e hoje tem filhos espalhados no mundo, crescendo. 21 anos, são 3 ciclos da Bíblia, e vocês sabem disso. São 3 ciclos de 7 anos. Os 3 ciclos se completaram. Ele provavelmente viveu nesses 3 ciclos, ciclos de empreender, ciclos de dificuldades, ciclos de crescimento. Ele enfrentou dificuldades, ele me contou nos bastidores que uma das suas fábricas pegou fogo. E mesmo assim, ele foi lá, venceu, ressignificou, lutou e está aí hoje com uma história brilhante, vencedora, vendedora, né? Vendedor por natureza, mas que mudou de vários setores ali dentro para conquistar o mundo com seu sangue. Com a sua cor da tinta ele conquistou o Brasil, mas com seu sangue hoje ele está conquistando o mundo. Pedro, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado e espero que vocês, internautas, bebam um pouco dessa tinta. A honra é minha, eu que agradeço.